Graça e paz, irmãos e irmãs. Amém. Vocês estão bem? Amém. Nós também estamos felizes de estar aqui de novo. E eu estou feliz por compartilhar a palavra de Deus. Pregar o Evangelho não é um peso, nunca me faz sofrer e também não me cansa, porque é o maior privilégio da minha vida. Eu quero repartir uma palavra do coração de Deus com você nessa noite, para a sua vida, para o seu ministério, para a igreja local, por conta de tudo aquilo que está diante de nós. Amém? Então abra sua Bíblia em Gênesis, nós vamos ler duas pequenas porções de Gênesis, tomando a vida de Abraão como ponto de partida. Capítulo 13, versículos 14 a 18. Depois pulamos para o 15, versículos 1 a 6. Ok? Diz assim: Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda esta terra que vês, eu te darei, a ti e à tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Capítulo 15. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Amém? Todas as vezes que a palavra de Deus fala de Abraão, ela fala um pouco de cada um de nós. Eu creio nisso. Nós temos uma semelhança muito grande com esse homem, em detalhes da nossa vida, da nossa caminhada. E seriam muitos os aspectos que nós poderíamos discorrer e discernir a respeito de como Deus tratou com Abraão e como também Ele quer tratar comigo e com você, ou até mesmo com a igreja de maneira geral, com a comunidade local, com a igreja de uma cidade ou com a igreja de uma nação. Eu trago uma palavra ao seu coração nessa noite, porque há um peso dentro de mim nesses dias, algo que eu oro, eu tenho buscado o Senhor, e percebo e sinto ser decisivo, como uma chave que abre portas para cada um de nós. Em verdade, eu acredito que estamos vivendo um tempo, um kairós de Deus, como eu preguei na última vez que esteve aqui, ou seja, um tempo propício de Deus, tão interessante, que nos próximos anos, algumas pessoas romperão e vão andar muito forte,
mas outros não vão. Sempre falo isso quando prego, já devo ter falado aqui algumas vezes, e acredito nisso firmemente, e este é um dos motivos que meu coração sempre pesa sobre os santos, sobre a igreja do Senhor. Nem todos conseguem. Pode ser que todos vão para o céu, mas na terra nem todos rompem. É fato. Hoje nós cantamos canções muito propícias, muito alinhadas, e talvez por isso, pela graça que o ministério alcançou, houve derramamento no final. O próprio ministro foi cantando, e se derramou no final, e eu fiquei reparando, falando, parece um sinal, porque quando nós nos alinhamos com a vontade, com a palavra de Deus, nunca deixa de haver manifestação de Deus, de alguma maneira. Nem sempre é igual, mas Deus sempre responde, sempre fala, sempre se manifesta. Deus é um Deus sentimental, emocional, querido, amigo. E Ele, se você fala com Ele, se você se comunica com Ele, Ele também se comunica com você. E eu fiquei ouvindo e prestando atenção nas letras das canções, e nós fomos falando sobre dar coisas para o Senhor, em ser para o Senhor, em ir com o Senhor, não é? Se Ele deu o seu coração, por que eu não posso dar o meu? É uma boa pergunta. É uma pergunta que nós deveríamos sair daqui nos fazendo nessa noite. Por que eu não posso dar um pouco mais de mim? Será que eu já dei o bastante? E será que exatamente agora, enquanto me escuta cantar para Ele, Ele não espera algo mais do meu coração, da minha vida, do meu tempo, do meu chamado? E só você pode responder isso para o Senhor. Eu não posso responder por você. E a resposta para isso, e encaminhar-se para essa resposta, é a chave de que todas essas palavras aconteçam, de que Deus te use mais, de que venha sobre sua vida, de que a bênção cresça, de que você vá para as nações, seja o que for, a resposta é o que você faz. Por quê? Porque não basta Deus querer algo, você também tem que querer. Vamos repetir isso para gravar, diga assim comigo: não basta Deus querer algo de mim, eu também preciso querer. Você entende com isso? Você precisa se alinhar com o que Deus quer, concordar. E se você o faz, se você entende, se você concorda com Deus por compreender o que Ele quer de você, você imediatamente se encaminha para aquilo. A sua fé é ativada no sentido de produzir aquilo na sua vida, e as coisas acontecem. Mas o contrário também é verdade. Se você não entende e não se encaminha para aquilo que é vontade de Deus com você, coisas não acontecem, ficam obstruídas sobre sua vida. E eu creio que está chegando um tempo muito decisivo para a igreja do Brasil. Nós sempre nos consideramos demasiadamente pobres, e tem chegado um tempo de grande prosperidade sobre o Brasil. O Brasil está crescendo economicamente a passos largos diante das nações da terra. Alguns acreditam que nas próximas décadas o Brasil será um Estados Unidos da América do Norte, em termos econômicos, em termos de potência mundial. E 100 anos, 150 anos atrás, o rompimento do século XVIII nos Estados Unidos, com a Revolução Industrial e outros encaminhamentos daquela nação, e principalmente porque foi uma nação que foi constituída sobre as premissas do Evangelho, eles se tornaram a maior potência cristã do mundo, a nação que mais enviou missionários, a nação que mais impactou a terra, e até hoje nós bebemos daquilo que sai dos Estados Unidos. Boa parte das canções que cantamos são traduções de músicas de lá, porque eles ganharam uma proeminência no mundo, porque era o seu tempo. E quando nós olhamos como profetas de Deus, nós vemos uma mudança de tempos. Está chegando a hora do Brasil. Eu estive na Argentina semana passada num encontro muito precioso, muito rico de ministros. Havia uma alta representatividade dos 5 ministérios e homens de Deus e mulheres de Deus com uma profundidade nas escrituras e no entendimento dos tempos que me deixou assustado. E eu ouvi palavras que me chocaram, que me desafiaram, me assustaram. E este grupo, que é um grupo daqueles que Deus está levantando,
eles começaram a nos dizer que há 30 anos tem se falado que a América Latina assumirá, ou assumiria, e eu me lembro disso desde a minha adolescência na igreja, assumiria a competência missionária do mundo. Só que nesse período de 30 anos, nós nos redescobrimos nas dimensões apostólica e profética, ou seja, isso vai potencializar o nosso papel diante daquilo que se viveu há 100 anos atrás e que se fez há 100 anos atrás. E esses irmãos entendem que esse tempo da América Latina, dos países latinos e o Brasil assumirem esse papel chegou. E eles estabeleceram um propósito de até o ano de 2015 tocarem 150 nações da terra, enviando no mínimo 100 pessoas de tempo integral ou parcial para levantarem altares de adoração, de intercessão e de evangelismo em 150 países. E começaram a nos desafiar. E aquilo eu falava, meu Deus, e a minha mente começava a pensar, como que nós vamos fazer isso? E o apóstolo Gustavo Lara falou assim, irmãos, nós estamos chegando a um tempo onde nós não vamos mais precisar de dinheiro, nós vamos precisar de um banco. Porque as finanças e demais necessidades que vão comprometer esse projeto são tão grandes que a gente não consegue mensurar ou ter probabilidade de como nós vamos adquirir isso para fazer o que nós estamos querendo fazer. Ou seja, o propósito é maior do que nós. A vontade de Deus revelada é infinitamente maior do que qualquer esforço que eu possa fazer para alcançá-la. Então eu não consigo capturar isso e realizar isso por iniciativa pessoal, por esforço humano, mas eu preciso concordar com Deus. Eu cheguei do Brasil e eu cheguei da Argentina e tinha sido desafiado a ficar numa vigília em São Paulo para cooperar com alguns irmãos, e veio um irmão, nunca tinha me visto, não sabia meu nome, é um profeta que estava lá orando, botou a mão na minha barriga e falou assim, se prepara, garoto, 3 nações ainda esse ano. Eu falei, meu Deus, não é brincadeira, Deus quer nos dar as nações por herança. Mas isso não é a minha pregação, isso é uma introdução para você entender o que eu quero falar a respeito da sua vida, do seu ministério, da vontade de Deus com você, com a igreja, conosco. Porque quando Deus chamou Abraão, Deus já sabia tudo o que iria fazer com ele. Deus já sabia como iria fazer. E Deus já sabia o que precisava mudar na vida de Abraão para que ele alcançasse o que ele precisava. Então repita isso comigo assim, sobre você mesmo. Diz assim, Deus já sabe o que ele precisa fazer comigo. Mas eu não sei. Então a nossa vida cristã, ela gasta em muitos esforços, irmãos. Esforços legítimos, esforços de santidade, esforços de trabalho, de crescimento espiritual, de estudo. Mas tudo isso, mesmo importante, não é suficiente diante daquilo que eu preciso. Então eu tenho que permitir que Deus complete isso com aquilo que só Ele pode fazer na minha vida. E o que Ele quer e pode fazer para me completar, me alinhar, me aprontar para o que Ele tem, é maior do que eu. Eu não conseguiria fazer, eu não conseguiria andar naquele caminho, eu preciso dEle. Eu preciso me soltar nele e deixar que Ele me dirija. Você consegue compreender isso? Que você precisa que Deus te leve aonde você não consegue ir, e que por causa disso, coisas vão acontecer que você não compreende, não controla e não entende, mas que ainda assim elas são necessárias, e você precisa ficar confiado em Deus. Você não pode perder a perspectiva que Ele deu lá no começo. Lembram-se de quando Deus chamou Abraão? Deus disse tudo o que queria de Abraão no capítulo 12 de Gênesis, versículos 1, 2 e 3. É isso que eu vou fazer da sua vida, mas era uma síntese. Não comportava todos os detalhes e toda a grandeza do que ele fazia. Ele só falou, olha, através da tua vida eu vou tocar todas as famílias da terra. Talvez Abraão pensou que eram todas as famílias da sua geração, mas não era só da sua geração, era enquanto o mundo fosse mundo,
A vida dele ia tocar as famílias da terra. E ele não estava pronto para isso, era muito grande. Talvez se ele entendesse isso ali, ele ia ficar soberbo, ele ia se preocupar, tentar se organizar para ver como que ia fazer, tentar se escrever um livro. Já que eu vou abençoar todas as famílias da terra, eu vou escrever um livro. E não era assim que Deus iria fazer. Abraão era só uma parte de algo muito maior que ele não compreendia. Mas o mais importante, mais difícil, que toca a sua vida e a minha vida nessa noite, não é isso. O mais difícil é que haviam elementos e crenças dentro de Abraão que iriam se tornar obstáculo para aquilo que ele precisava ser. Entenda isso comigo, ele não precisava se esforçar para ser o que Deus queria dele. Não era o discipulado, embora importante, que iria fazer dele o que ele precisava ser. Não era um esforço de trabalho, não era isso, embora tudo fosse importante. Mas era o que Deus tinha determinado sobre a vida dele. Mas havia algo muito importante, é que Abraão tinha uma marca muito negativa a respeito do que ele pensava de si mesmo. Sua história, o seu pai saiu da sua terra para completar uma jornada e não conseguiu. Morreu no meio do caminho. Sabe aquela história de que fulano morreu na praia? Lutou e não alcançou? Assim era a história do pai de Abraão. E Deus, se você quiser ler depois, leia os últimos versículos do capítulo 11 de Gênesis que você vai ver. Deus mandou Abraão fazer o mesmo percurso que o pai dele tinha feito. Então Abraão lutava com o estigma do fracasso da sua geração anterior. Então, enquanto ele estava andando, a voz de Deus falando com ele: você vai ser uma bênção, eu vou abençoar as famílias da terra, quem te abençoar eu abençoo, e tal, e tal, e tal. Mas enquanto a voz de Deus falava com ele, a voz do seu coração também falava: você não tem filho, você tem 80 anos, sua mulher já é estéril, e tudo, e tal, e tal, e tal. E ele ficava naquele conflito. De repente ele olha para o filho do seu servo e fala: meu Deus, eu vou ter que deixar toda a minha herança para um outro menino, filho de um outro homem. E um conflito muito grande, ele pensando em derramar a herança dele sobre aquele filho que não era dele. E só Deus sabe o que Abraão estava sofrendo por dentro, porque aquela maneira de pensar controlava ele. E Deus queria libertar Abraão daquilo. Por que Deus precisava libertar Abraão? Para que ele se alinhasse. Não é para que ele fosse importante. Não é para que ele pregasse bonito ou desse o testemunho no culto do domingo à noite, mas para libertá-lo da possibilidade de fracassar. Os maiores inimigos que você tem hoje, que podem te conduzir ao fracasso, não são os demônios, são os seus pensamentos sobre você mesmo. Os demônios não têm poder sobre você. O demônio não se anima quando você peca, porque se você pede perdão e se arrepende, você é perdoado. Ele não te vence aí. Nunca vai te vencer. Mas se o inimigo sabe que você gosta de culpa, que mesmo depois de sendo perdoado você fica preso naquilo que você fez, aí ele te pega. E ele vai tratar de ficar lembrando você todos os dias de quão feio foi o que você fez, de como você foi ruim, para que você nunca olhe para frente e veja o que Deus quer. E pare para pensar se muita parte do nosso tempo não é gasta com isso, pensando no passado. Lembra de Gideão? Eu sou homem valoroso e vou libertar minha nação? O senhor não me conhece. Eu sou o menor da casa do meu pai, e a casa do meu pai é a menor da tribo que eu pertenço. Gideão tentando dissuadir Deus. Falando: não, o senhor não está entendendo, eu não vou dar conta. Eu sou a ralé da ralé. Porque a mente daquele homem também estava limitada por uma maneira de pensar. Então sabe o que Deus fez com Abraão? E foi o mesmo que ele fez com Gideão. Ele pega esse homem e começa a confrontar a sua maneira de pensar, dando-lhe esperança no coração. Olhe para o texto que nós lemos. Quando Abraão chega no finalzinho do capítulo 13, junto de Deus, ele tinha se separado de Ló, e agora ele estava sozinho. Irmãos, irmãs, olhem isso. Ficar sozinho é algo que nós nunca gostamos. E embora comunhão, relacionamento seja tudo isso precioso,
Muitas vezes nós tentamos nos escorar em pessoas, num líder, num pai, porque nós temos muito medo de ficar sozinhos conosco mesmos. Nós temos muito medo daquilo que nós vemos quando olhamos para dentro de nós. Nós vemos tanta feiura, tanta impossibilidade, tanta fraqueza, que nós não gostamos de olhar para nós. Nós gostamos de olhar para as outras pessoas. Nós gostamos de falar sobre outras pessoas. Nós gostamos de lidar com a vida de outras pessoas, porque boa parte de nós não gosta muito de si mesmo. E Deus separa Abraão de Ló. E aquilo produziu insegurança em Abraão. E quando Abraão estava mais inseguro, talvez a sua mente lhe bombardeando de pensamentos do tipo: e agora? O que você vai fazer? Perdeu teu amigo, perdeu teu sobrinho, diminuiu a tua equipe, o que vai ser agora? Teu ministério está fracassando. Deus fala assim: sobe numa montanha. E Abraão pega tudo o que ele tem e sobe na montanha. E talvez o sacrifício tenha sido muito grande. Ele tinha gado, ele tinha servos, tinha família, tinha malas, tinha equipamentos. Imagina eles por trilhas. E quando ele sobe naquela chapada no alto da montanha, Deus fala assim: para, levanta teus olhos agora e olha para o horizonte. E Abraão levanta os olhos e começa a olhar. E Deus fala assim: tudo que teu olho está vendo, eu vou dar para você. E aquilo, na verdade, provoca mais crise dentro de Abraão. Porque ele fica pensando: como que Deus vai dar? Porque no versículo 15, Deus fala que daria para ele e para a sua descendência. E ele fica fazendo conta, como? E olha para o filho de Eliezer e fica olhando e fala: será que é minha descendência esse garoto? E a mente dele entra em crise e Deus fala: para, Abraão, pega o pó da terra. E talvez Abraão catou um punhado de areia assim e fala: agora olha para a areia, começa a contar os grãos. E aí Abraão fica de novo confuso, né? Assim vai ser a tua descendência. Mas não só assim, Abraão, olha para o chão. Está vendo toda a areia do chão? É assim que será a tua descendência. Será muito maior do que se pode contar. E quando ele faz isso, ele mexe com as entranhas de Abraão. Ele tira a perspectiva de Abraão daquilo que ele enxergava, daquilo que ele já tinha vivido, e começa a fazer Abraão olhar mais para frente e mais longe. O que Deus quer mais hoje de mim e de você é que nós nos desarraiguemos dessas vãs perspectivas que foram construídas dentro de nós. Dessas vozes que ficam falando dentro da nossa mente, nos lembrando das impossibilidades, nos lembrando dos fracassos do passado, nos lembrando das dificuldades que estão diante de nós. Por isso que ele faz Abraão subir numa montanha, para tirar o limite daquelas impossibilidades da frente dele e estender a sua visão mais além. Se você vai andar com Deus, você precisa acreditar que o limite da tua vida não está em você, ele está em Deus. Se você vai agora lutar para vencer, como você canta e declara todas as semanas na igreja, você precisa compreender que a circunstância que te envolve hoje não pode te vencer, não vai te derrubar, não vai te fazer fracassar. Não há nada que esteja diante de você hoje que não tenha uma saída, nada. Mesmo que os teus olhos fiquem procurando e você não consiga achá-la, ainda assim há uma saída e Deus vai te conduzir a ela. Mas por quê? Porque você é bom? Não, porque não é aí que Ele quer fazer a tua vida terminar, Ele quer te levar além. E você percebe que Abraão sai deste episódio e diz o versículo 18 do capítulo 13, que quando Deus enche o coração de Abraão dessa santa expectativa, dessa santa esperança, ele levanta um altar para o Senhor. Sempre que nós concordamos com Deus,
sempre que o Espírito Santo consegue construir dentro de mim e de você um alinhamento com a vontade, com a palavra de Deus, altares poderosos são levantados dentro de nós, altares de adoração. Perceba que você adora a Deus com a maior intensidade que você tem quando você consegue ter uma visão de Deus para você, quando você consegue perceber a grandeza de Deus sobre a sua vida, quando você tira os olhos das limitações, você tira os olhos de Satanás, você tira os olhos de você mesmo e você coloca os olhos em Deus. A tua adoração cresce, ela se potencializa para o céu, aleluia. E é assim que Deus quer usar e levantar a sua igreja, com os seus corações potencializados por uma profunda e uma verdadeira adoração ao Senhor. Quem não vê como o Senhor vê, nunca consegue adorá-lo. E se tem algo que pode limitar, e talvez esteja limitando a tua adoração hoje, é você não ter olhos de Deus para tudo aquilo que está diante de você. Pastor, eu não estou entendendo, eu explico para você. Se Deus fala que te perdoou, mas você prefere ouvir o teu coração, você não canta a redenção de Deus na tua vida. Você chora e lamenta o leite derramado. A pessoa chega em você e fala, Deus te perdoou, está escrito assim, 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 ora por você. Mas você faz questão de ir embora sentindo-se pesado do pecado, porque você não tem uma visão de Deus. Quando Deus fala ao seu coração e diz, eu estou te levantando para sustentar a minha obra, mas você se limita por aquilo que você vê, você sai na segunda-feira e vai trabalhar dizendo do teu próprio trabalho, isso daqui nunca vai dar em nada. E não adianta você simplesmente se esforçar para mudar. A verdade de Deus tem que entrar em você. Você precisa deixar Deus levantar os teus olhos. Na nossa natureza, igreja, nós esperamos que as coisas mudem para nós glorificarmos a Deus. Na nossa forma de pensar humana, decaída, nós queremos que a bênção chegue para nós podermos adorar a Deus. E Deus nos chama para ser completamente diferente disso. Ele diz, me adore pela visão que eu te dou, não por aquilo que está na sua vida. E se você quer andar com Deus e se tornar o que Ele quer de você, você precisa deixar que Ele construa isso em você. O ensinamento dos teus pais, a cultura do teu povo, te ensina a ser uma pessoa rabugenta, uma pessoa que lambe feridas, uma pessoa que olha para baixo. Deus te chama para deixar esse modo de ser e de viver para trás, e começar a ter a alegria da salvação, perspectiva da vitória, entendimento dos tempos. E você tem que receber isso. Por isso que eu disse, se Deus nos pede algo, nós temos que dar a resposta. Se Ele quer nos fazer como Abraão, eu não posso querer viver minha vida agarrado a alguma coisa que passou, com medo de não ter nada. Deixa eu fazer uma confissão para vocês. Este ano de 2012 foi um ano muito precioso para mim e para minha família, materialmente falando. Há muito tempo nós não sentimos cuidado de Deus e cuidado da igreja conosco como foi esse ano. Foi muito precioso. Ano de 2011, não é? Muito precioso. E é muito interessante isso, porque Deus não ama o nosso sofrimento, mas assim mesmo, é um daqueles paradoxos do reino de Deus. Assim mesmo, o sofrimento faz parte da vida cristã. Às vezes você está aqui, está reclamando, eu não tenho isso, eu não consegui trocar o carro, aí chega um irmãozinho que a casa dele não tem nenhuma geladeira, aí você fala, o que eu estou reclamando? Não é assim que acontece? Alguns anos atrás nós estávamos em São Bento, pedimos a Deus uma geladeira, eu falei, Deus vai dar o recurso para a gente comprar à vista. Isso para mim é muito significativo, porque minha vida inteira eu tive dificuldade de ter recurso para comprar, eu nunca soube na verdade que era comprar coisa à vista. Então quando Deus começou a fazer isso, e eu acredito que Ele começou a fazer, quando eu comecei a acreditar que Ele ia fazer, porque sempre chegou sobrenaturalmente, não foi porque eu fui guardando na poupancinha, nada de errado com isso, mas não foi isso. De repente chegava o dinheiro e a gente ia e compramos a geladeira, outra coisa, e quando eu comprei a geladeira e a gente pôs na cozinha, e nós ficamos celebrando aquela vitória, aquela geladeira branquinha, bonitinha, eu peguei a geladeira antiga, que não estava ruim não, mas já era antiga, tinha mais de 10 anos, eu acho, mas minha esposa é muito zelosa, é uma mulher tão preciosa, então está limpinha, não tinha uma gordurinha, não tinha nada. E eu pus na garagem de casa. Luciano, Larissa, outras pessoas que foram em casa, lembram que a garagem da minha casa era quase na rua. E estava lá para nós decidirmos o que a gente ia fazer, levar para uma loja de móveis usados, deixar lá, sei lá, doar para alguém, mas para quem?
De repente bate palma na porta da minha casa, um senhorzinho, um catarinense muito simples. Ele, por favor, senhor, o senhor pode vir aqui? E muito humilde e humilhado, sabe, assim, cabecinha baixa. Desculpe eu incomodar o senhor essa hora, eu sei que o senhor deve estar querendo almoçar, mas eu estou vendo aquela geladeira ali, eu queria perguntar, o senhor vai dar para alguém? Aí eu parei assim e falei, eu acho, então senhor, nós nunca tivemos uma geladeira. E se o senhor me desse, o senhor quer pedir alguma coisa? Aí aquilo, quando ele já estava falando, a minha cabeça já deu um nó, e Deus começou a falar comigo. E foi me dando um negócio, eu acho que eu já não queria mais a geladeira nova. Eu falei, Deus, aquilo que eu desprezei é uma bênção imensa na vida de uma outra pessoa. E eu não sou melhor do que ele. Deus não me ama mais do que aquele sujeito. Como que eu te entendo, Deus? O Senhor me deixa alegre e me abençoa com um negócio, e aquilo que eu desdenhei, o Senhor abençoa outro. Você acha que nós vamos conseguir entender Deus? Ele é muito maior do que os nossos sentimentos, do que os nossos valores. Nós achamos que entendemos a vida, nós achamos que entendemos a bênção, e Ele é maior do que tudo isso. Então, exatamente agora, aquilo que talvez está te causando dores e você está desdenhando, pode ser a maior alegria da vida de alguém. Então, reveja os seus valores. Porque o mundo é maior do que o nosso mundo. E Deus consegue abençoar estes e aqueles, e lidar com todos. E é exatamente por isso que a tua maneira de olhar, a tua maneira de enxergar, ela precisa mudar. Deixe Deus desprender você daquilo que você não consegue se soltar. Aleluia. Ele consegue fazer isso com você. Ele pode e Ele quer. O caminho que Deus te conduz não é para te oprimir, não é simplesmente para te experimentar, deixa eu ver se esse cara me ama. Não! É para te levar onde você precisa chegar, porque lá você vai ser poderoso em Deus, e ninguém conseguirá deter o que Ele tem na sua vida, o que Ele quer fazer de você. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Isso me lembra de Jesus e Pedro. Pedro preocupado. Pedro deveria ser contador. Eu acho que Pedro era contador. E brasileiro. Pedro, Senhor, nós temos que pagar o imposto, não tem dinheiro no caixa da igreja, Senhor. E Jesus lá falou, vai pescar. Pescar, Senhor, o Senhor está ficando louco? Pescar é lazer, Senhor, nós precisamos pagar o imposto. Então, o primeiro peixe que você pegar, abre a boca que tem uma moeda. E eu fico sempre me perguntando se Pedro foi porque acreditou ou foi para pagar para ver. Sabe, deixa eu ver. Aí lançou o molinete. Talvez um peixinho pequeno, né? Ele abre a boca e tem o valor exato do imposto a ser pago. Aleluia! Que Deus queria, o que é que o Senhor Jesus Cristo queria fazer com Pedro? Mostrar para ele que ele não valia nada, que ele era um incrédulo. Não, mostrar para ele que a dimensão de vida que o esperava era muito maior do que o pai dele, pescador, tinha ensinado para ele. O pai dele ensinou assim, pesca bastante peixe que você vai ter sustento. Jesus ensina assim, se você pegar um peixe que seja o que Deus quer, Ele te sustenta. E como eu disse para vocês, eu ia contar um testemunho. A hora que foi chegando outubro, novembro, eu sou um homem de fazer contas. E para mim é uma coisa muito dura viver completamente da minha fé e do sustento de Deus. E Deus sabe que, para as pessoas que me conhecem, que quando Ele pediu para eu entregar o meu salário, que eu tinha de pastor, foi muito difícil. E por algum tempo me incomodou muito no meu coração o fato de que todo tempo eu me pego preocupado. E há pouco tempo eu falei para o meu pastor assim, falei, Josué, cara, eu sou muito ruim, muito incrédulo, porque Deus
não falha nem um mês, e todo mês eu volto a me preocupar. Aí o Josué, é coisa de pastor, né? Falou, não, Adriel, mas você é um sacerdote, e o sacerdote é assim mesmo, coisa de pastor, né? Sempre passa a mãozinha, fica assim não, tal. E eu concordo com ele, a gente como homem da casa, temos esse senso da preocupação, mas meu amigo, não cola. Se você está desalinhado de Deus, fazendo a obra de Deus, ou saiu do teu emprego porque você quis, realmente, é por tua conta e risco, vá lá, porque o negócio fica feio. Mas se Deus te deu uma palavra, nunca duvide dele. E quando foi chegando outubro, novembro, eu fui fazendo as contas e percebendo como o ano foi precioso. E lá veio a minha alma, a minha mente limitada, me dizia assim, será que 2012 vai ser igual? E eu comecei a pensar na minha velhice, em toda a limitação que a velhice traz, e começou a me dar um medo. Eu fui abrindo, porque o meu coração, porque assim, quando você abre um pouquinho do teu coração para a mente carnal, ela vai te dominando e mudando a tua mente inteira, até que você entre em trevas. E eu pergunto para você, será que exatamente agora você não está em trevas? Todos os teus pensamentos para baixo. E eu comecei a me preocupar e pensar o que eu poderia fazer. E eu, de novo, digo, não tem nada errado em pagar INSS, fazer poupança programada, como chama? Que você faz a previdência privada. Não tem nada errado, eu quero fazer uma, se Deus quiser. Mas aquilo me angustiou. E eu fui numa reunião de oração, na cidade de Balneário Camboriú, e uma profeta saiu com a cara de brava e veio para o meu lado assim, fungando, catou no meu braço, olhou bem no meu olho e falou, Deus manda eu te dizer, eu sou a tua aposentadoria. Tipo assim, você quer que seja mais específico? Tudo isso para que a minha mente não se alinhe com as trevas, mas se alinhe com a verdade que Ele tem dito ao meu respeito. E quando nós chegamos ao capítulo 15, Abraão começa de novo, lembra? Ah, Senhor, eu continuo sem filho. Irmãos, irmãs, olhe para esses versículos 2 e 3 e entenda, essa é a maior expressão daquilo que você e eu somos. Nós temos de contínuo o hábito de ficarmos lembrando para Deus tudo aquilo que pode dar errado. É por isso que muitas igrejas estão crescendo hoje absurdamente, porque elas estão convidando pessoas a ficarem lembrando para Deus o que pode ou está errado na sua vida. Enquanto fazem isso, mantém as pessoas presas àquilo que pode ou está dando errado na sua vida. Doença, limitação financeira, problemas familiares. E perceba que as pessoas que se fixam nisso nunca se contentam. Parecem-se com a filha da sanguessuga que não se sacia, mas todo o tempo diz, dá, dá. Você pode curar um problema hoje, amanhã ela tem outro. Você pode resolver uma situação hoje, semana que vem ela tem outra. A dimensão que Deus quer nos levar é muito mais alta do que isso. Ele quer nos curar, Ele quer nos libertar, Ele quer resolver nossos problemas, mas Ele quer nos tirar daí. Ele quer que nós olhemos para Ele, para o que Ele está fazendo, e não fiquemos desperdiçando nossas energias com as amarguras, as angústias do passado. Ele não quer que nós olhemos para outras pessoas e fiquemos nos medindo e nos limitando por elas, nem mesmo os nossos pais. Ouça o que eu tenho para dizer para você nessa noite: aquilo que for o melhor que os teus pais alcançarem na vida, será o piso de onde você vai começar. E quando Deus pega, eu fico imaginando o Senhor olhando para Abraão, e ele argumentando e vomitando todas aquelas angústias e limitações. E ele estava dentro de uma barraca. Deus fala assim para ele no versículo de número 5: sai daí.
Deus pega a mão dele e tira ele para fora. Fala assim: você precisa respirar ar fresco, Abraão. Levanta a cabeça, respira fundo, abre o olho e olha para o céu. De novo. Fala assim: começa a contar as estrelas. 1, 2, 3, 10, 15, 20, 35, 142, 974. Enquanto ele pratica aquele exercício de olhar para o alto, Deus suspira no coração dele: vai ser desse jeito a tua descendência. Eu vou multiplicá-la sobre a terra. Eu sou o teu escudo. Eu sou aquele que te defende. Aleluia. Aleluia. Como é precioso que você entenda isso, gente. Como é precioso que você entenda que o que Deus está fazendo e tem para fazer na sua vida não tem nada a ver com o que você viveu. E você precisa sair de lá. Como é importante que você entenda que se há algo oprimindo você, sufocando você hoje, você precisa sair daí. Como Deus tirou Abraão de dentro daquela tenda onde ele ficava fazendo contas e o pôs diante das estrelas dos céus. Deus quer nos tirar de todo lugar que está limitando a visão que nós temos dele. Diga isso comigo para ficar firmado na sua mente. Diga: Deus quer me tirar de todo lugar que limita a minha visão. Deixe Deus falar com você nesses dias. Deixe Deus fazer compreender o que é que está envolvendo você e a sua vida, que está te limitando. E repreenda isso, e deixe Deus te arrancar daí. E deixe Deus te apresentar perspectivas novas. Porque Ele quer ampliar o horizonte da tua visão. Venha a João capítulo 4, verso 35, eu quero terminar com isso. Fique de pé comigo. Eu vou falar mais um pouquinho, mais uns 5 minutos, mas eu quero que você fique de pé com João, Evangelho de João. Glória ao nome do Senhor Jesus. Deus está queimando nossos corações, irmãos e irmãs. Deus está queimando nossos corações esses dias, porque está chegando o tempo dele nos levar numa perspectiva e numa dimensão muito mais alta do que tudo aquilo que nós já vivemos. O que diz o seu texto? O meu diz assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branqueiam para a ceifa. O Senhor Jesus limita a visão natural dele, o Senhor delimita a visão natural deles, dizendo assim: todo mundo não diz que ainda falta 4 meses? Eu estou dizendo que é agora. Eu acredito firmemente que você pode sair daqui nesta noite tomado por um poder muito grande de milagre de Deus sobre a sua vida. Não sei o que traz você e o que pesa sobre você, mas uma certeza no meu coração, no meu espírito, que Deus vai desatar milagres sobre a sua vida. Mas entenda, mais importante do que o milagre é que você mude sua maneira de olhar. Olhe para o texto e veja o que Jesus disse para eles, o que Jesus pede deles. Segunda parte do versículo: ergam os vossos olhos. Faça uma experiência comigo, todos individualmente. Olhe para baixo, para os seus pés, e fique assim com a cabeça, de olhos abertos, e responda para você mesmo o que é que você consegue ver. Você vê o seu corpo, você vê os seus pés, não é verdade? Você tem uma visão interessante de você, da sua estatura, de como você está se vestindo. E você enxerga um pouquinho dos lados. Não levante a cabeça, olhe para baixo e tente ver quanto você enxerga para frente. Muito pouco. Agora faça aquilo que Jesus disse e levante os seus olhos. Olha assim, por cima do seu nariz. E diga para você mesmo o que é que você enxerga. Olha agora, olhe para frente. Perceba, se não fosse essas paredes,
quanto você veria? Mas perceba que você parado assim, olha, desse jeito, você enxerga esse banner, você enxerga aquela porta, eu vejo minha filha, eu vejo minha irmã, meu cunhado, o Vitor, eu vejo todos os limites desse salão. A única coisa que eu não enxergo sou eu mesmo. A primeira evidência de que Deus está transformando tua visão é você parar de ficar olhando para si mesmo. É você mudar sua perspectiva. Por isso que quando Deus pede para nós abençoarmos alguém, um lugar, uma casa, uma cidade, uma nação, se nós temos uma visão assim, nós começamos a argumentar e dizer, mas e eu, e a minha casa, e os meus, e tudo. Mas se o meu olhar é assim, eu não olho para mim mesmo. Se Deus me fala, rompa e vá, eu não fico fazendo conta, será que vai dar certo? Será que vão me ajudar? Eu vou. Eu tiro os olhos de mim mesmo. Irmãos e irmãs, eu acredito profundamente que Deus vai levantar o Brasil nesse tempo. Eu acredito. Mas eu também acredito que Deus exatamente agora precisa nos mudar e nos transformar profundamente por dentro. Oh, como você necessita de uma profunda transformação na sua forma de ver e de pensar. E o Espírito Santo, como trabalhou com Abraão, ele está trabalhando com você nesses dias. E nada do que tem te sucedido, nada do que ele tem permitido sobre a sua vida é em vão, senão está aí para trazer um rompimento na tua vida. Eu quero orar junto com você agora. Eu quero orar ao Senhor que Ele avive o teu coração nesses dias, num poderoso renovar de mente, em lembrar-se, recordar-se de toda a palavra que Ele tem dito ao teu respeito, em permitir que Ele te alinhe com uma visão maior do que você, que Ele traga os seus olhos que estão lá no teu futuro, através de uma palavra que mude, a partir da visão de Deus, mudar a tua mente, mudar teu coração. Eu vou orar por você nessa noite. Eu acredito que Deus vai trazer um profundo desprendimento. Aleluia. Uma mediocridade que vai ficar para trás. Um medo do futuro que você vai receber força para vencer nessa noite. Assim como Deus tratou com Abraão e tirou Abraão da sua tenda, Deus está arrancando você de lugares que limitavam você, e você não vai ficar mais aí. Alguns de vocês serão mudados de trabalho, outros serão mudados de cidade, outros serão mudados de ministério, não porque o que você faz hoje está errado, mas porque Deus quer te oxigenar e levar você a dimensões mais altas. Fecha os seus olhos e entra na presença de Deus. E diga para o Senhor hoje como você precisa que Ele te alinhe com aquilo que Ele quer, com aquilo que Ele vê. Oh, deixe o Senhor curar você de muitas dores e temores que tem te acorrentado ao teu passado. Você que sempre faz questão de lembrar para Deus e para os irmãos como você é ruim, pecador, impróprio, inadequado. Deixe o Senhor te arrancar desse lugar que tem te limitado. Você que tem medo de passar necessidade, de ser pobre, você que tem medo de perder o que recebeu, deixe o Senhor te arrancar desse lugar, deixe o Senhor tirar você desse lugar, porque esse lugar te acorrenta ao dinheiro, te amarra aos bens materiais. Deixe que a bênção de Deus te enriqueça, deixe que Deus te abençoe e nunca retenha aquilo que Ele quer fazer. Nunca negue-se a Deus. Confia no teu Senhor. Oh, em nome do Senhor Jesus, todos aqueles que têm uma visão pessimista de si próprios, todos aqueles que não conseguem mais se enxergar sendo usados por Deus, Senhor, faça com eles e com elas como o Senhor fez com Abraão. Mostra-lhes as estrelas dos céus, mostre-lhes a areia da terra, mostre-lhes os horizontes do Brasil, Senhor. Pai, eu oro pela igreja Iamir de Rio Preto. Não deixe essa igreja ficar limitada a essa cidade. Não deixe essa igreja ficar limitada a esse bairro. Não deixe essa igreja ficar limitada a nada nem a ninguém, Senhor.
porque eles são apostólicos, de nome e de direito. Levanta-os sempre, erga os olhos dos seus líderes, erga os olhos dos irmãos e das irmãs, erga os olhos do ministério de louvor. Não deixe que nenhum lugar espiritual limite a sua visão. Senhor, nesse ano de 2012, solta-nos dos lós que nos ataram, dos lugares espirituais que nos amarraram. Solta-nos das experiências problemáticas e dolorosas que nos ataram. Nós queremos olhar com os teus olhos, Senhor, porque neste lugar há apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Aqui não há ovelhas simplesmente, há ministros e ministras que não podem perder o tempo da sua visitação. Não deixe essas pessoas limitarem a sua visão dentro desse salão. Não deixe essas pessoas limitarem a sua visão pelo que se viveu no passado. Nós temos um futuro para herdar, Deus. Amplie a nossa visão. Ora, igreja, ora. Clama ao Senhor. Diga para o Senhor: faça comigo como o Senhor fez com Abraão. Faça comigo como o Senhor fez com Abraão. Eu não conheço o meu futuro, mas eu reconheço o que o Senhor está fazendo. Eu reconheço que eu não vou ficar plantado onde eu estou. Eu reconheço que eu não vou ficar limitado pelas circunstâncias. Eu reconheço que a minha caminhada não terminou, ela só está começando. Eu reconheço. Eu reconheço. Ativa, Senhor. Ativa na igreja. Ativa nos teus santos e santas uma visão sobrenatural. Libere palavras proféticas e fale com eles. E aqueles que já têm te escutado, levanta os seus olhos para verem. Nós queremos te dar tudo o que o Senhor quer. Nós queremos nos tornar tudo o que o Senhor deseja fazer de nós. Ajuda-nos nessa noite a nós nos alinharmos com o Senhor. Eu quero orar de uma maneira um pouco mais específica. Escutem-me. Não precisam descer do trono, mas escutem-me. Eu quero orar de uma maneira um pouco mais específica por pessoas que viveram, seja bastante tempo ou há pouco tempo, alguma experiência que sente que amarrou sua vida. Pode ter sido uma perda financeira, a quebra de uma empresa, a perda de um ministério, a mágoa com alguém, uma palavra que falaram, que você percebe que depois desse tempo algo se limitou na sua vida. Se você identifica isso, saia do seu lugar agora, venha até aqui, rápido, não demore, venha agora. Se você discerniu, vê que você tem esses traços na sua vida, que a forma que você olha hoje é muito limitada, que você tem medos que te dominam, que algo te distorceu a vida, o futuro. Oh, vem até aqui à frente, Deus tem algo para derramar na sua vida. Ore calabastere beconassi toquena nashu yabare kato yala satae maha sotere becanda la masori andar la sute conare maharia shure becanda lá. Solta a tua igreja, Espírito Santo, solta os santos do Senhor. Solta esses homens e mulheres, que uma poderosa unção do Espírito Santo seja derramada sobre a tua vida nesta noite. Uma poderosa unção mude o teu coração, sare a tua alma, em nome do Senhor Jesus. Toda voz que fica dizendo para você que você não pode, que você não tem como, que fica te lembrando do que aconteceu, nós a repreendemos nessa noite. Na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, nós repreendemos todo vilão limitador da tua visão. Oh Deus, em nome de Jesus, tira essas pessoas nessa noite do lugar que as limita. Tira essas pessoas da condição mental que as limita. Oh Deus, expanda a sua visão. Faça com elas como o Senhor fez com Abraão, Senhor. Mostra-lhes uma nova perspectiva.
Em nome de Jesus, eu te abençoo nessa noite, para você ouvir a voz de Deus nesses dias. Eu te abençoo para que este seja um tempo onde você escute a voz do Senhor, onde palavras proféticas venham sobre a tua vida. Eu quero te abençoar para que você seja alvo de profecias e que as palavras proféticas remodelem o teu futuro, remodelem a tua maneira de pensar, e que a palavra do Senhor cure você por dentro. Cure você por dentro. Aleluia. Aleluia. Solta a tua igreja, Senhor. Solta a tua igreja. Solta o teu povo. Irmãozinho, esqueci o nome do Senhor. Te conheço faz tempo, mas esqueci seu nome. Mas eu vejo sobre a tua vida um poderoso rompimento que está chegando. Há um rompimento, meu querido. Deixa Deus limpar teu coração nessa noite. Você precisa escolher um coração limpo agora. É uma decisão. Escolha agora. Escolha abrir o teu coração para acreditar que está chegando um tempo novo sobre a tua vida e da tua casa. Ninguém vai deter o que Deus está por fazer na tua vida. Levanta a tua mão para o céu. Levanta. Levanta as duas mãos. Eu te abençoo junto com a tua casa nessa noite. E eu quebro o poder de toda a opressão que pode estar sobre ti, lutando contra ti. E eu te abençoo em nome de Jesus. E libero uma palavra. Faço vir sobre a tua vida algo novo que vai mudar a tua realidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós recebemos a tua bênção e a tua vida sobre nós, Senhor. Vamos levantar nossas mãos para o Senhor e dizer: Senhor, diga para o Senhor: eu quero receber o que o Senhor tem para a minha vida. Diga: Senhor, eu quero queimar por aquilo que o Senhor tem no meu futuro. Diga para o Senhor: eu quero arder de paixão por aquilo que o Senhor ainda vai fazer na minha vida. Eu não vou mais ficar preso a nada que possa me limitar. Eu estou me soltando das amarras da impossibilidade, do medo. Eu me solto. Eu resolvo sair desses lugares que me limitam. Nós te adoramos, Senhor, porque nós vamos ser uma igreja conquistadora nesse tempo. Um povo de conquistas. Oh, aviva esse 2012 dentro de nós, Espírito Santo, como um ano onde o Senhor expande a nossa mente, onde o Senhor expande o nosso coração, onde o Senhor expande as nossas realizações, Espírito de Deus. Te adoramos, Deus. Aqueça o coração da tua igreja. Eu libero ministérios aqui, Senhor, que estão prestes a romper. Pessoas que estão prestes a receber, Senhor, encaminhamentos. Pessoas que estão prestes a receber uma nova revelação do seu chamado e vão ingressar em novos tempos de realização e de obras. Eu os libero para isso. Que os seus corações sejam aquecidos para isso, porque é um tempo poderoso do Senhor de nos encaminhar para aquilo que o Senhor vai fazer. Aleluia. Vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus, aquele que transforma a nossa realidade.